Fala, gente, belezinha? Espero que sim. Seguinte, né? Vou fazer um vídeo aqui hoje, né? Agora são 10h37 da manhã, dia 7, primeira sexta-feira do mês, teve payroll. Eu tô encerrando o dia aqui e resolvi fazer um vídeo com uma pergunta que chegou, não sei se foi antes de ontem, hoje é sexta, foi na terça ou quarta, agora eu não lembro, mas foi de um conhecido, cara, e foi uma baita uma pergunta boa. Eu pensei, por que eu não vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? Então tá aqui. Como a pergunta foi muito boa, espero conseguir entregar um vídeo muito bom também. Quando que os gatilhos são importantes? Né? Foi uma pergunta mais ou menos nesse sentido aí. E, gente, vou tentar explicar. Inclusive, vou usar o cenário do dia de hoje. Aqui tá o dólar, aqui tá o índice. Vou usar o movimento que tá acontecendo agora de manhã, enquanto estamos aqui conversando. Vocês estão olhando aqui, né? Inclusive tá aqui, ó, dá pra ver aqui embaixo. Tá vendo? A gente tem aqui a contagem regressiva para esse candle aqui morrer. Faltam 30 segundos pra gente ver o fim dele. Tá? Eu vou minimizar aqui no canto. Tá? E é o seguinte, tá? Eu já fiz os stories hoje aí, tal, já postei os vídeos nas plataformas aí fazendo o encerramento, eu resumo dessa manhã de hoje, tá? Que inclusive eu não consegui fazer nada aqui na parte da manhã hoje porque eu não tive nenhum gatilho, porque eu precisava levar em consideração o movimento do payroll, que é o relatório muito importante que tem dia que mexe, tem dia que não mexe, mas é meio que um consenso que não compensa ficar posicionado no payroll, tá? Esse é um negócio que é meio absoluto no mercado. Sempre deve ter um terraplanista doido aí falando que tem como adivinhar esses movimentos, tem louco pra tudo, mas é o seguinte, tá? Então, depois que aconteceu esse movimento aqui, opa, mensagem, já vejo, eu não tive condições, tá? De não fazer nada aqui, não tive como fazer nada aqui, porque eu não tive gatilhos. E aí, né, chegou uma mensagem no stories que eu fiz, mas Bruno, e esses dois aqui não são gatilhos? Eles são muito parecidos com gatilhos. Esse cara aqui também é muito parecido com gatilho. Por que ele não é um gatilho para mim, de acordo com o meu método operacional e etc. De novo, e reforçando, tá? Se você fez uma operação hoje, respeitando tudo que você respeita, replicando aquilo que você costuma fazer, e deu bom, parabéns. Se você fez a mesma coisa, respeitando tudo que você sempre costuma fazer, levando em consideração tudo que você tem que levar em consideração de acordo com o teu método e estilo operacional, e deu prejuízo, parabéns também, porque você seguiu o plano, é isso que você tem que fazer. Então, de acordo com o meu operacional, eu não pude fazer nada hoje, porque eu precisava levar em consideração o movimento do payroll hoje, tanto no índice quanto aqui no menino dólar, tá? Então, muito cuidado aí, tá? Com esses dias que, inclusive, eu até comentei, é muito legal você ver, às vezes, pessoas que estão começando no mercado financeiro, às vezes ele tá até um post-it ali falando assim, cara, em dia de payroll eu não opero mais, e não sei o que tem, e não sei o que tem. Realmente, é um dia que pode deixar o movimento feio no gráfico, tá? Ele pode estragar um pouco a leitura, os estudos ali, a análise, o plano que você fez aí para tentar pegar um movimento interessante nos papéis, mas depois que ele aconteceu, acabou, né? Inclusive a gente viu aqui, ó, que foi em 5 minutos, pouquinho mais que isso, mais ou menos, né? Se a gente juntar que foi um pedaço do candle anterior com um pedaço do candle seguinte da notícia mesmo, que eu sempre falei que a notícia do payroll, ela sai às 9h30, tá? Só que é 9h29, mais ou menos ali, já começa uma pancadaria, e aí, quando chega lá para 9h32, 33 da manhã, já maciou a carne, já acabou ali a bagunça do payroll. Então, teoricamente, você já está um pouquinho mais de segurança, levando em consideração que, inclusive e exclusivamente hoje, a gente não tem mais nenhuma notícia para impactar o mercado, era só o payroll, é isso. E aí, voltando, gente, quando então que o gatilho é importante? Gente, primeiro de tudo, eu preciso explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Todos os candles que vocês estão olhando aqui vão ter, alguns deles, traços de gatilhos, tá? E o que são gatilhos? Gatilhos são candles que aparecem, de acordo com o meu estilo operacional, em regiões que podem te dar sinal para você entrar ou executar uma operação para algum dos lados, tá? Então, assim, a gente teve aqui um dos gatilhos que eu mais gosto, tá? Inclusive respondendo um conhecido também que essa semana me perguntou como eu opero, que tipo de gatilho que eu uso. Eu até, poxa, deixei separado aqui, cara, porque eu ia responder ele. Mas vou até dar um salve aqui para ele aqui, ó, Felipão, um abraço aí, é isso aí, né? Então, Tonelli, é o seguinte, ó, isso aqui é um belo de um candle gatilho, né? Quando ele acontece assim, é um dos que eu mais gosto. Quem tá me seguindo aqui, aprendendo comigo, com os vídeos que eu tô fazendo, sabe que esse aqui é um dos que eu gosto. O outro é a famosa barra com volume, barra elefante, barra de ignição, tem vários nomes, que é apenas um candle grande, tá? Isso aqui, ele quebra um pouco ali o protocolo, porque apesar de ser gigante, ela sai da proporção do aceitável, então não é interessante. Agora, por exemplo, essa barra aqui, ela é uma barra de ignição interessante para mim, porque se a gente levar em consideração o movimento dos últimos candles,
tá? Eu vou ignorar a barra da notícia, mas a gente vai ver que dentro desses candles aqui, essas barras aqui de volume maior, de tamanho de corpo maior, ela se destaca. Então, se ela acontece partindo de uma região interessante, por exemplo, se o preço chegasse esticado até aqui e desse uma barra bonita, igual a essa, pô, pra você comprar aqui com o stop abaixo da mínima e buscar movimentos lá para cima, maravilhoso. Ou, olha só, se esse movimento tivesse esticado um pouquinho mais e chego nessa região de suporte ou até aqui, né, e desse esses gatilhos aqui que aconteceram aqui de modo... Até esse aqui é interessante, tá? Ah, mas ele não é um doji? O doji é quando a gente tem o corpo do candle pequenininho e as duas partes de pavio são muito parecidas e inclusive maior que o corpo. Então esse aqui eu acho que ele é quase, sabe por quê? Porque se eu forçar um pouco a barra, ele está mais perto disso do que disso. Eu estou exagerando para vocês entenderem a leitura que eu faço, a interpretação. Então esse cara aqui, isso, filha da mãe, anda bem na hora que eu coloquei. Esse cara aqui, para mim, ele lembra mais isso do que isso aqui. Perfeito? Perfeito. Então o que eu tentei explicar para vocês aqui? Que todo gatilho... Ou seja, se isso aqui tivesse acontecido aqui e esse cenário, né, vamos supor que essa região, ela fosse aqui. Aí é perfeito. Aí eu não tinha nada para falar. Aí tá certo. Era compra aqui, stop aqui. Quem não quis esperar o próximo, compra aqui, stop aqui, tá certo também. Quem quis esperar o próximo, compra aqui, stop aqui, também tá. Todos estão certo aqui, né? Eu só não tô levando em consideração o volume, tá? Nem tô olhando aqui, mas se a gente for olhar rapidinho, vamos lá. Ó, o volume desse cara aqui é altíssimo, o volume desse cara aqui altíssimo, o volume desse cara aqui altíssimo. Tudo acima dessa média aqui, que eu deixei como a linha preta aqui de média. Todos estão validados como possíveis e grandiosos gatilhos para fazer uma compra, para buscar movimentos para cima. Só que onde eles aconteceram? Ah, eu vou ter que trazer de novo na mão. O suporte está aqui embaixo. Ó. A gente está usando com base essa região aqui, ó. Por isso que ela está aqui embaixo. Por isso que ela não está aqui no meio toda bagunçada. Não faz sentido. Então, se eu der um zoom, o que acontece? O preço está aqui de modo... Eu criei essa palavrinha porque faz muito sentido e vai te ajudar vocês a entender. O preço, ele está aqui, ele não tem nada de apoio. Ele está, eu gosto de falar que ele está flutuante. Por quê? Ele não tem, se ele tivesse aqui, ele estava no suporte. Se ele tivesse partindo daqui, né, se fosse ao contrário, isso aqui tivesse acontecendo aqui, ou seja, ele tivesse subido até aqui e deixado um gatilho aqui para venda, então eu venderia aqui, meu stop de prejuízo estaria aqui e o meu alvo de lucro estaria aqui embaixo. Tá? Então, ó, show de bola também, tá? Mas não é esse o cenário, né? Ele está aqui de modo flutuante. Então, eu não tenho nada para ser feito. Então, o que eu tento trazer aqui para vocês é que todo o gatilho, ele é um candle. Mas nem todos os candlesticks que existem são gatilhos. Logo, é por isso que a gente tem padrão de um único candle. É por isso que a gente, né, tem esse candle aqui, tem aquele que é a barra elefante que eu falei para vocês, e tem aquele padrão de 2 ou 3 candles que são... Gente, se vocês procurarem no Google, vocês vão ver... Aqui, vocês vão ver milhares de centenas de padrões de candlesticks, tá? São quase que, nossa, é uma infinidade gigantesca. Então, não compensa levar em consideração, tá? Todos eles. Se você aprender mais ou menos qual que é o melhor, qual que é o que dá mais certo, qual que você tem mais facilidade. Eu, por exemplo, falei que esse aqui é um dos que eu mais gosto, né? Esses aqui. Também tem aquele que é uma barra negativa, depois vem uma barra pequenininha, tanto faz a cor dela, e depois vem uma barra positiva. E todos esses três aqui, tá? Todos esses com volume bem alto, assim, ó. Se fosse tipo isso daqui, ó, sabe? Volume alto pra caramba aqui, volume mais ou menos aqui, ou se tiver alto também, show de bola. E aqui um volume maior ainda, o maior de todos. Cara, é compra aqui, stop aqui embaixo e buscar movimentos pra cima, tá? Tô exagerando nos desenhos aqui pra ficar grande, mas pra ficar fácil de entender também. Então, gente, percebe que é essa a pegada. Às vezes a gente olha aqui e a gente confunde um candle comum com candle gatilho. Por que ele não é gatilho? E, gente, ele pode sim continuar a ir para lá. E, ó, outra coisa, ele já começa aqui montar um cenáriozinho de um micro suporte, tá? Eu não vou levar em consideração, porque eu não acho relevante dentro do contexto, tá? Mas... se ele continuar muito tempo fazendo isso, a gente pode assumir que agora essas duas regiões, elas vieram para cá. O preço mostrou que é a partir daqui agora que ele vai começar a segurar o preço para tentar fazer o preço continuar subindo, tá? Então assim, de novo, primeiro, a gente precisa ter uma região. Olha aqui, ó. Olha como essas regiões seguraram o preço aqui. A gente está falando dessa região. Então, vários candles que aqui poderiam se apresentar como gatilho seriam viáveis, tá? Agora, tem uma outra coisa. Percebe que aqui, olha o tamanho desse candle pequenininho. Ele não é aquele mesmo candle que a gente falou? Que ele é assim? Qual que é a diferença do candle, do gatilho, do candle A com o candle B? Vocês conseguem responder? Eu vou responder. É o mesmo candle, ó.
Esse aqui é esse cara aqui, esse aqui também é esse cara aqui. Qual é a diferença entre os dois? Pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo e responde para você aprender. Sabe qual é a diferença do candle A com o candle B? O candle A poderia ser um gatilho. Ele não é, tá? Eu não acho que ele é viável. Mas ele poderia ser um gatilho. O candle B não. Sabe por quê? Mas são os mesmos. Eles são os mesmos, sim. Muda um pouco a cor, tudo, mas é irrelevante isso, tá? É porque um parte de uma região que a gente chama de suporte, porque ele vem aqui, segura nessa região, ele poderia ter um movimento para cima, tá? Só que, de novo, não vou levar em consideração o cenário aqui, tá? Tô usando só como explicação ele mesmo aqui. Então, como ele parte de uma região relevante, ele é um gatilho. Esse aqui, ele parte de uma região, como eu disse aqui, flutuante. Então, ele não é um gatilho. Mas não, são os mesmos candles, tal. Percebe como e por que faz sentido só dentro do mercado entender que candles são as coisas mais importantes e as primeiras que você precisa aprender no mercado financeiro. Ao mesmo tempo que elas são as mais importantes, elas são as menos importantes para você operar. Porque para você operar, você precisa ter um contexto no cenário macro, no cenário ali mais próximo, né? A movimentação do preço, a distância do preço, caminhos livres para alvos, posições de algumas médias dependendo do contexto. Tudo isso é importante para que, se tudo isso tiver alinhado, aí sim você vai lá atrás buscar de novo a informação sobre candlestick para validar ele como gatilho ou não. Então percebe, candlestick é a coisa mais importante e é a primeira que você vai aprender. Porque sem ele você não consegue entender a movimentação do mercado, nada faz sentido. Então, primeiro de tudo, aprender o que são candlesticks. É muito importante, você precisa aprender. Mas ao mesmo tempo que ele é o mais importante, ele é o menos importante na tomada de decisão. Porque tem todo um cesto de informações e contexto por trás desse micro-universo que são os candlesticks, as formações de andamento do preço, etc e tal. Perfeito? Então, gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar pra caramba aqui pra vocês por que alguns candles que são absolutamente os mesmos fazem mais sentido de serem operados do que outros, né? O gatilho, ele é o sinal verde para você entrar numa operação, seja comprado para cima ou vendido para baixo, tá? Por quê? Porque se ele respeitar uma série de parâmetros dentro de um ecossistema de informações que você levantou, que você analisou, então ele é sim validado como um possível gatilho para você dar start na sua operação. E se ela for boa, ok. Se ela der prejuízo, ok também, porque você opera padrão. Se de 10 vezes que você faz 8 você acerta, você tem um ótimo padrão em mãos, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Obrigado por tudo, obrigado a todo mundo que manda pergunta, tira dúvida aí comigo, etc e tal. Lembrando que sempre que vocês quiserem saber mais, por favor, entre em contato no 0800 alguma coisa, eu tô brincando, é nóis, muito obrigado, valeu, forte abraço e até!